A vida não cessa, é fonte eterna. Morrer é um processo simples como mudar de roupa, mas mudar de roupa não resolve os problemas. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona tudo. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com absoluta certeza de não mais pertencer ao mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charque escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente: suicida! Suicida! Numa acusação cheia de ódio que eu não entendia, pois tinha certeza de não ter cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos fiquei talvez vagando em círculos naquela região infernal. O sol parecia tão distante e fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos arrepiados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava desesperado por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Eis o plano espiritual que André Luiz encontrou após a morte do seu corpo físico. Mas é óbvio que o mundo espiritual não se resume a somente este vale de lágrimas. Há muitos outros lugares, tanto locais paradisíacos como locais tenebrosos. Na verdade, o planeta Terra possui 7 esferas espirituais. Abaixo da crosta terrestre temos os abismos. Acima, o mundo físico. Depois o umbral denso, logo em seguida o umbral, e mais acima temos as esferas espirituais superiores. Essas esferas é o planeta Terra, mas numa frequência diferente. Quem está lá pisa no chão, olha para cima e vê o céu, o sol, a lua. Em cada uma dessas esferas existem mares, rios, montanhas, vegetação, cidades, veículos, estradas e sistemas econômicos e sociais próprios. Como os pensamentos e as atitudes dos espíritos influenciam no ambiente em que vivem, a atmosfera dos planos inferiores é mais densa, por causa do negativismo e das maldades dos seus habitantes. Lá, as tempestades são violentas. As cidades são construídas sem planejamento e organização. Há muita pobreza, os prédios são mal acabados, com muitos barracos e favelas. As flores são raras e desnutridas. As árvores são poucas. A grama é queimada e amarela. Isto quando tem, pois em vários lugares só há rochas estéreis. A luz é pouca, mantendo o ambiente numa penumbra. Os lagos e rios são formados por um líquido gelatinoso e sujo. O materialismo predomina nessas regiões. Os espíritos que lá vivem ainda não entenderam que são seres imortais e que devem viver em sintonia com as leis divinas. Agem de acordo com seus vícios e interesses egoísticos. Não é difícil encontrar espíritos com seus corpos espirituais deformados em virtude da culpa e do pensamento fixo em coisas negativas. Nesses locais, as inteligências cruéis usam os recursos naturais, que são poucos, para explorar e escravizar os demais. Esses líderes constroem palacetes e vivem neles como reis, mas grande parte da população deste plano está adoecida energeticamente. Espiritualmente alimentam-se das energias liberadas pelo ódio e pela revolta.
mentalmente estão entregues a ilusões de domínio e poder. Materialmente possuem alimentação deficitária do pouco que conseguem com seus dominadores. Esses espíritos só poderão ser socorridos quando apresentarem alguma melhora. Aí serão levados para uma colônia espiritual como nosso lar, onde receberão toda a ajuda que precisarem, até estarem em condições para seguirem sua caminhada e planejarem uma nova encarnação. A região umbralina é dividida em 3 planos. Abaixo da crosta terrestre encontra-se os abismos, onde a claridade não chega. Lá vivem os chamados dragões, espíritos envolvidos com o mal há muitos séculos ou milênios. Nesses locais a atmosfera é densa e sombria, e por isso não há nenhuma vegetação. Na parte física da Terra, que é onde vivemos, também tem espíritos. Muitas pessoas não sabem que morreram e ficam vagando por aí. Além dos espíritos bons e ruins que estão à nossa volta, tentando nos influenciar. Acima da crosta terrestre temos um umbral denso, onde as pessoas negam Deus, praticam atos por pura maldade e estão entregues aos vícios materiais. Trata-se de um mundo espiritual muito atrasado do planeta Terra. Seus moradores são espíritos verdadeiramente adoecidos na maldade e na ignorância. E na terceira esfera umbralina, parte dos moradores ainda praticam o mal, mas muitos deles acreditam em Deus e não fazem o mal por maldade. Porém, são espíritos ainda muito presos à vida física e a seus vícios. Ou se culpam pelas oportunidades de vida perdidas quando encarnados. Nas proximidades desta esfera localizam-se as colônias espirituais como nosso lar, ou seja, são lugares de auxílio no umbral. Vemos aí que o umbral é um lugar bem ruim. Então, mesmo que seja difícil, vamos trilhar o caminho do bem, pois como afirmou Jesus, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Sentimentos e pensamentos de ódio, rancor, inveja, ciúmes nos atraem para esses lugares, sem falar no egoísmo e nas maldades. Enquanto o amor, a caridade, o perdão, a paciência nos aproximam dos ambientes mais elevados. Nas esferas espirituais mais desenvolvidas e nos demais planetas mais evoluídos, todos entendem que é necessário buscar uma evolução moral e intelectual com o objetivo de estar em sintonia com Deus. Nesses locais, o ser humano se guia pela razão e pelo sentimento de amor fraterno. Assim, enxerga o próximo como um irmão. Na primeira esfera positiva, logo acima do umbral, todos os espíritos estão trabalhando para o desenvolvimento do planeta e todos vivem em sintonia com os ensinamentos do Evangelho, buscando aperfeiçoar o próprio espírito, desenvolver virtudes e combater os vícios. Vejam, não são espíritos perfeitos, mas já entendem a importância de praticar as lições de Jesus no dia a dia. A alimentação é diferenciada, bem como diversos outros fatores que buscam preparar o espírito para voos mais altos. As cidades desta esfera são desenvolvidas e bem planejadas, com casas, edifícios, carros, ônibus, bicicletas, tudo funcionando organizadamente. Mas, em virtude da proximidade com o umbral, essas cidades são cercadas por muros e sistemas de segurança para evitar a invasão dos espíritos infelizes. Há muito verde em todos os lugares, assim como praças grandes e bem cuidadas. As cidades são divididas por setores, com bairros residenciais e industriais, além dos centros esportivos e de entretenimento. Os prédios são elegantes,
com desenhos arquitetônicos que trazem paz e harmonia. As ruas parecem um grande calçadão, com divisões para pedestres, ciclistas, carros e ônibus, que voam ou se deslocam rente ao chão. Existem empresas, comércio, lojas, shows com ingressos pagos e várias outras atividades econômicas. Mas o lucro, além daquilo que o proprietário precisa para uma vida digna e produtiva, é doado para projetos em benefício da sociedade, como na manutenção de escolas, hospitais, na proteção do meio ambiente e diversas outras melhorias para as pessoas. Ainda existem espíritos materialistas, mas eles não praticam o mal e já desenvolveram noções de fraternidade e de construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Nessa esfera ainda há acúmulo de patrimônio, mas os ricos também trabalham em prol do desenvolvimento da coletividade. É um mundo onde ninguém trabalha para viver, mas todos trabalham pela alegria de fazer algo para o bem dos outros. O Estado, governado por espíritos com vocação para a função, promove o bem-estar de todos, garantindo educação, saúde e alimentação. Os espíritos mais evoluídos passam a viver na segunda esfera positiva e não precisam mais reencarnar. Lá eles trabalham pelo seu melhoramento pessoal e pelo desenvolvimento das demais esferas espirituais, bem como do mundo físico. O amor e a fraternidade vibram intensamente neste lugar. Apesar de não mais precisarem encarnar, frequentemente reencarnam para resgatar entes queridos das esferas inferiores e para ajudar na propagação da verdade divina no mundo físico. Como aconteceu com a mãe de André Luiz, que vivia nessa esfera espiritual, mas, para socorrer o pai de André Luiz do umbral, programou uma nova vida física com o marido. Os prédios deste mundo são magníficos, construídos de pedras preciosas, sempre rodeados por belos jardins. As flores possuem uma grande variedade de cores. A água dos rios e lagos é transparente como o cristal. Um banho nessas águas enche os espíritos de energia. Os seres que ali vivem são amistosos e graciosos. Deles emana tanto amor, tanta bondade, tanta atenção, que não se quer mais sair dali. Mesmo pessoas que nunca se conheceram, ao se encontrarem pela primeira vez, tratam-se tão bem que parece já se conhecerem há muito tempo. E antes de alguém duvidar da existência destes mundos, pensem: acham que nos planos espirituais os espíritos viveriam eternamente num imenso jardim? Ou flutuando em nuvens sem nada para fazer, numa eterna inutilidade? Não. O ser humano, espírito, filho de Deus, onde quer que se encontre, se reúne com seus semelhantes e utiliza da sua inteligência e capacidade para se desenvolver e moldar um mundo à sua volta. E por fim, nas esferas mais superiores, a vida é tão diferente que fica difícil de descrever. Há uma sensação de liberdade imensa e uma integração com tudo, inclusive com Deus. A felicidade é total. Nada mais é importante, nada mais é necessário. Nenhum patrimônio, nenhum status, nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhuma beleza física. Nada mais faz sentido. Somente o amor infinito nessa conexão com Deus e com tudo. Vejo que as esferas superiores não são um favor concedido a alguns escolhidos, mas planos de vida acessíveis a todos que se esforçarem em se tornarem melhores. Mas não adianta a pessoa achar que merece viver em mundos melhores. É necessário acabar com os hábitos ruins, abandonar os vícios,
desenvolver as qualidades divinas, purificar os pensamentos e as atitudes. Para entrar nos mundos melhores, precisamos ser melhores. Não há outro caminho. Observemos os planetas e as estrelas brilhando no céu. Quantos bilhões de anos foram necessários para formá-los? E quantos outros bilhões serão precisos para dissolvê-los? Pois bem, chegará o dia em que esses mundos gigantescos desaparecerão. Nada do que vemos hoje existirá. Porém, nós viveremos para sempre, prosseguindo nossa marcha rumo ao infinito. Portanto, saibamos aproveitar o tempo que nos foi dado para nos tornarmos melhores e darmos nossa contribuição para um mundo melhor. Pois, como vimos, somos atraídos para um mundo correspondente à nossa frequência vibratória. Assim seja.